Então, meus amados, nós vamos começar hoje uma nova série chamada Arrastados para Sodoma. Cada vez que eu começo uma nova série, eu sinto como se eu fosse começar a falar as coisas mais importantes que eu já falei na minha vida. Toda nova série é assim, eu sinto que essa série é a mais importante que eu já preguei. Agora, realmente eu estou achando que essa série... Realmente eu estou achando que essa série talvez seja uma das mais importantes, se não a mais importante que eu já preguei. Vou te falar uma coisa. Eu não estou exagerando, eu demorei em torno de 15 anos para concluir e alcançar o que eu vou passar para você aqui nessa série. Tem 15 anos que eu penso, faço perguntas, pesquiso, estudo, observo a respeito desse assunto que eu estou começando a falar com você aqui hoje. Se você participar dessa série de mensagens, eu sei que isso vai te abençoar muito e vai te ajudar muito a alcançar a vida que Deus tem para você. Amém? Então estamos começando agora essa série chamada Arrastados para Sodoma. Bom, primeira coisa que eu quero te falar o que é Sodoma. Sodoma é um lugar da Bíblia, uma cidade da Bíblia que foi destruída pelo fogo de Deus. O nome Sodoma significa incêndio, chama, incendiado. O nome Sodoma também significa mistério. O nome Sodoma também significa o segredo deles. O nome Sodoma também significa algemado, acorrentado. Sodoma é aquela cidade onde estava morando Ló, aquele sobrinho de Abraão que Abraão levou quando foi obedecer a Deus de ir para uma nova terra. Então Abraão levou Ló. Ló era morador de Sodoma. E quando Deus foi destruir Sodoma, por causa de tamanho pecado que existia naquela cidade, que os homens queriam até ter relações sexuais com os anjos. Tamanho o pecado daquela cidade. Então, quando o fogo de Deus foi destruir aquela cidade, Deus falou com Ló. Ló saiu daquela cidade, mas a esposa de Ló morreu quando se tornou aquela estátua de sal. Sodoma é esse lugar. Fala comigo, um lugar de destruição. Fala aí. Fala de novo, um lugar de destruição. Um lugar de derrota. Um lugar da destruição pelo fogo de Deus. Isso é Sodoma, correto? Agora, quero começar essa série com você dizendo o seguinte. Ao longo de muitos anos mesmo, porque você sabe que eu estou dentro da igreja desde que eu estava na barriga da minha mãe. Então eu cresci dentro da igreja. E há muitos anos eu tenho observado as pessoas sonharem os sonhos de Deus. Eu tenho observado pessoas se achegarem, se aproximarem dos sonhos de Deus. Eu tenho observado pessoas se afastarem dos sonhos de Deus. Agora, nos últimos anos, eu tive a oportunidade de ouvir o lamento e o arrependimento de pessoas que estão terminando as suas vidas sem ter vivido os sonhos de Deus. Pessoas que estão terminando suas vidas dizendo, eu estou arrependido porque eu não vivi o que Deus tem para mim. Agora, nos últimos anos, eu ouvi algumas pessoas, não foi apenas uma, lá na minha cidade, Belo Horizonte, repetindo esse discurso. A minha vida está acabando e eu não vivi o que Deus tinha para mim. A minha vida está acabando e todos os sonhos que eu sonhei, todos os sonhos de Deus, que Deus me mostrou, todas as promessas que Deus fez para mim, eu não vivi. E eu tenho ouvido esse lamento de arrependimento há alguns anos. Então, há alguns anos atrás, eu falei, gente, isso é muito sério.
Você vai terminar a sua vida cheio de arrependimentos por não ter vivido a vontade de Deus. Isso é muito sofrimento. É muito sério isso. E eu comecei então a pensar a respeito, a pesquisar a respeito, e eu criei coragem de fazer perguntas a essas pessoas. Porque não é fácil você perguntar para uma pessoa que está tendo um lamento desse. Mas eu criei coragem de fazer algumas perguntas. E uma das perguntas que eu fiz para essas pessoas foi: por que você desistiu de viver os sonhos de Deus para você? Por que você desistiu de viver o propósito de Deus para você? Irmãos, eu perguntei isso para uma pessoa, tive uma resposta, perguntei para outra, tive outra resposta, e uma coisa me assustou, que todas as pessoas para quem eu perguntei, 5 pessoas, me deram a mesma resposta. Parece que estava combinado. Por que você desistiu de viver os sonhos de Deus? Sabe o que elas responderam? Eu nunca desisti, pastor. Eu nunca abandonei os sonhos de Deus. Eu nunca desisti dos sonhos de Deus. Eu nunca abri mão dos sonhos de Deus. Então, isso me levou a uma outra pergunta. E a outra pergunta foi: se você não abriu mão dos sonhos de Deus, o que aconteceu para que você chegasse até aqui e ter se afastado tanto da vontade de Deus para a sua vida? De novo, todas essas pessoas me deram a mesma resposta. Você quer ouvir qual a resposta é? A resposta foi: pastor, eu nunca desisti dos sonhos de Deus. Sabe o que aconteceu? É que passo a passo, lentamente, eu fui me afastando da vontade de Deus. Passo a passo e lentamente eu fui me afastando e fui me esfriando, passo a passo. E aquilo me chocou muito. Agora, eu quero te contar a história de 2 homens. Há mais ou menos 25 anos atrás, eu conheci um homem, um jovem. Ele tinha naquela época 20 anos de idade mais ou menos. Mas pensa num homem que era uma tocha acesa pelo fogo de Deus. Um homem que amava a Deus, um homem apaixonado por Jesus, um homem que amava a Deus com todas as suas forças. Era esse homem. Ele era um jovem cheio de vida, cheio das promessas de Deus para a vida dele. E ele lá em Belo Horizonte, na minha cidade, sempre estava ministrando, e eu via ele ministrar com lágrimas, eu via a unção de Deus fluindo sobre a vida dele. As promessas de Deus eram óbvias para a vida dele. Aquele homem certamente seria um servo de Deus, piedoso, apaixonado, cheio de Jesus, que ia pregar o evangelho, salvar muitas almas, certamente seria um pastor bem-sucedido. Alguns anos se passaram e aquele caminho óbvio foi se construindo na vida daquele homem. Ele começou a estudar no seminário teológico e cada vez ele estava ministrando com mais unção. Então o pastor lá da igreja dele começou a discipular ele pessoalmente e ele começou a crescer no Senhor, e Deus começou a usar aquele homem muito. E eu olhava para aquele homem e inevitavelmente eu falava: está aí o meu futuro pastor. Esse cara é de Deus demais. Esse cara é incendiado por Deus demais. Esse cara é cheio de Deus demais. Esse homem é escolhido por Deus demais. E era uma paixão, um amor que aquele homem estava transmitindo às pessoas que o ouviam. Hoje, 25 anos depois, ele está afundado nas drogas, divorciado da sua esposa, morando longe dos seus filhos, morando junto com uma outra mulher igualmente afundada nas drogas. E eu te pergunto, como? Como que aquele homem que era uma referência para mim,
que eu podia ver um caminho traçado para ele, de vitória, de sucesso, de ser um homem de Deus, um homem apaixonado por Deus. Como aquele homem está hoje, lá naquele lugar, afundado nas drogas, divorciou da esposa, o filho está perdido, mora longe do filho, está morando junto com outra mulher, igualmente afundada nas drogas. Como? Como? Aí eu vou te contar outra história. Real. E são histórias reais, viu? Da minha vida. Da vida de pessoas com quem eu convivi. Também há 25 anos atrás, eu tive um professor na escola bíblica. Aquele homem, já muito mais velho, há 25 anos atrás, ele já devia ter seus 40, 45 anos. E aquele homem era assim um homem temente a Deus, um homem que desejava que todo mundo conhecesse a Bíblia, todo mundo conhecesse a Deus. Ele se esforçava por ensinar a palavra de Deus a todos aqueles que estavam perto dele. Era um exemplo. Ele era coordenador daquela escola de Bíblia, daquela escola bíblica. E eu estava lá estudando e aprendendo com eles. Eu era um adolescentezinho. Eu fui crescendo, fui envelhecendo. E de repente eu comecei a ser convidado para ir à casa daquele homem. Então eu ia à casa daquele homem e ele sabia tanta coisa da Bíblia. Eu ficava impressionado como que ele conhecia a Bíblia. Ele sabia tanto nome de gente que eu nunca tinha ouvido falar da Bíblia, sabe? Ele sabia tudo. E era muito impressionante estar perto daquele homem. Os anos foram passando, eu fui ficando mais próximo dele, fui me tornando mais amigo dele, fui me tornando mais achegado a ele. E eu ficava cada vez mais impressionado de ver como aquele homem era um homem de Deus tão dedicado. Bom, os anos se passaram, eu me mudei para Fortaleza, vim para cá como missionário. E alguns anos atrás eu fui chamado para uma reunião em Belo Horizonte. Eu fui para essa reunião. Quando eu cheguei lá naquela reunião, quem estava falando naquela reunião, quem ia falar? Esse tal homem que eu estou contando a história dele. E ele tinha pedido a oportunidade para falar naquela reunião. Agora ele já não era aquele homem mais tão forte como ele era antes, mas ele era um senhorzinho, em torno de 80 anos, com a voz bem fraquinha. E ele pediu a palavra naquela reunião para falar o seguinte: eu lamento muito que por causa de tudo que eu vivi, Deus não pôde me usar para fazer o que Ele tinha prometido que ia fazer através da minha vida. Eu estava ali ouvindo aquele homem falar e eu estava assustado com o que ele estava falando. Porque aquele homem não apenas parou de ensinar, não apenas parou de coordenar aquela escola bíblica, como ele também saiu da igreja, saiu da comunhão com a igreja e saiu da comunhão com Jesus, se desviou e passou anos e anos desviado. Agora, entenda, ele já era um senhor de idade quando ele se desviou. E ele passou algo em torno de 20 anos desviado. E agora eu estava lá naquela reunião e aquele senhor, bem velhinho, estava lá lamentando e dizendo: a minha vida está acabando. E eu não pude ver Deus fazer o que prometeu que ia fazer através da minha vida. E eu estava ali me perguntando como isso aconteceu? Como um homem tão de Deus, lá no início, veio ter um fim como esse? Como ele se afastou de Deus desse jeito? Como se ele se desviou da vontade de Deus desse jeito? Como ele se desviou do caminho do Senhor desse jeito? Como que isso acontece? Alguns meses depois, eu fui convidado de novo para ir em uma conferência em Belo Horizonte. E esse homem havia morrido. Enquanto eu estava naquela conferência, eles me chamaram para pregar no velório desse homem. Pensa numa coisa triste.
Pensa numa coisa triste. Eu não sei você, mas essas coisas me fazem pensar muito, que eu não sei se você sabe disso. A maioria das pessoas terminam a sua vida em cima de uma cama, onde eles vão passar não pouco tempo. Vão ter a oportunidade de pensar muito sobre o seu passado. Quando você estiver deitado lá, o que você vai ter para pensar? Agora, o que me impressiona e o que me choca é que eu estou falando de pessoas que amavam a Deus. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu estou falando, não estou falando de pessoas desinteressadas, eu estou falando de pessoas que queriam servir a Deus, que quando eram jovens estavam querendo dedicar suas vidas ao Senhor. E eu pergunto, o que aconteceu? Como isso pode acontecer? Eu estou te dizendo, tem anos que eu estou pensando sobre isso, porque eu não quero que isso aconteça com você. Eu não quero que isso aconteça comigo. Então eu estou pensando nisso há muitos anos, eu quero te falar, pensando sobre isso, estudando a palavra, estudando sobre esse assunto, eu entendi algumas coisas que são capazes de definir todas essas questões que eu estou falando com você aqui. Nessa série nós vamos falar de algumas dessas questões. Hoje nós vamos falar de duas dessas questões que podem definir se o seu futuro é em Sodoma ou se o seu futuro é na promessa. Tem uma imagem aí, que eu não sei se você consegue ver muito bem, mas essa imagem são algumas pessoas andando naquela esteira de aeroporto, que é tipo uma escada rolante, você sabe o que é isso? Hoje os aeroportos são muito grandes, né? Então, você tem aquelas esteiras no aeroporto, que é tipo uma escada rolante, mas ela só te leva para frente. Quando você está naquela esteira, você não tem que fazer nada, você só sobe e fica lá. E a esteira te leva. Quando o título dessa série foi colocado, Arrastados para Sodoma, não é no sentido de arrastado com uma corda violentamente, não. É como alguém que está sobre essa esteira, sendo arrastado. Você não tem que fazer nada para parar em Sodoma. Pastor, o que eu tenho que fazer para parar em Sodoma? Nada. Só não faça nada e você vai parar lá. Porque existe essa esteira que está conduzindo todos nós para Sodoma. Suavemente, você não vai nem sentir. Tem uma frase que é repetida na Bíblia muitas vezes, que é o seguinte: subamos a Sião. Fala comigo, subamos a Sião. Você nunca vai ver escrito na Bíblia, desçamos a Sião, porque Sião nunca é para baixo, Sião é para cima. Isso significa que a vontade de Deus não é algo que você vai alcançar sem esforço. Nenhuma esteira vai te levar para o centro da vontade de Deus. Você vai ter que ralar. Subir a montanha não é algo fácil, não é algo confortável. Se você quer alcançar a vida de Deus, saia do conforto, pula fora da esteira. Porque eu te digo, grande parte dos cristãos estão sendo arrastados para Sodoma. Dentre esses muitos assuntos, hoje nós vamos falar só de 2 pontos. Para tentar ajudar você a não ir para Sodoma, porque Sodoma é um lugar que você não quer ir. Amém? Primeira questão, então, você deve saber responder isso aqui, ó. O que te atrai? Pergunta para você mesmo aí, o que te atrai? O que te atrai é uma coisa mais profunda do que talvez você esteja pensando aí. Eu quero ler um texto com você aqui, que está em Lucas capítulo 5. Versículo 5 em diante. Lucas capítulo 5, versículo 5 em diante. Está escrito assim: respondeu-lhe Simão, Simão era Pedro, né, o pescador. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador.
pois à vista dessa pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles o barco sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Veja bem, pergunta para você mesmo aí, o que te atrai? Pergunta de novo aí, o que te atrai? O que te atrai? O que Pedro era? Pescador. Qual era a profissão de Pedro? Pescador. Presta atenção nisso, que isso é profundo. Esse pescador tinha pescado a noite inteira. O que ele tinha pegado? Nada. De repente chega Jesus lá. E Jesus manda ele lançar as redes de novo. Pedro fala: Senhor, tendo pescado a noite inteira eu não peguei nada, mas debaixo da sua palavra eu vou lançar as redes. Aí ele lançou as redes. Quando ele lançou as redes e começou a puxar as redes, ele não dava conta de puxar as redes. Então ele pediu ajuda para as pessoas do outro barco, e eles começaram a tirar os peixes da rede e pôr nos barcos. E eles encheram 2 barcos de peixe. Não é 2 jangadinhas, não. São 2 barcos de pescadores profissionais. Entenda, Tiago e João eram sócios de Pedro. Eles tinham um negócio junto. Aquele era o negócio deles. Então eles tinham os barcos profissionais daquela época de pesca. E eles encheram 2 barcos de peixes. Então agora eles estão vendo tanto peixe como eles nunca tinham visto antes. Agora eles poderiam vender tanto peixe como eles nunca tinham vendido antes. Agora eles poderiam ganhar tanto dinheiro como nunca tinham ganhado antes. Eles estavam diante de milhares e milhares, se fosse no nosso tempo, milhares e milhares de reais. E o que eles poderiam fazer é simplesmente olhar para aquela situação e falar: glória a Deus, aleluia! Jesus prosperou o meu negócio. Jesus deu um up no meu negócio. Jesus levantou o meu negócio. Jesus me fez próspero. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus, que prosperou os meus caminhos. Agora eu vou ser o maior exportador de peixe dessa região. Eu vou ter o maior mercado de peixe dessa região. Eu vou expandir os negócios, eu vou comprar mais barcos, eu vou bombar, porque Jesus prosperou o meu negócio. Só que é o contrário disso. Com uma atitude completamente oposta a isso. Pedro tem todo aquele trabalho, enchem os 2 barcos. Ele arrasta o barco até a praia. Quando o barco está lá na praia, a Bíblia diz que Pedro deu as costas para o barco, deixou tudo e seguiu Jesus. Pedro não ficou fascinado com aquela riqueza, com aquela prosperidade, com o fato de ter ganhado muito e ter a oportunidade de crescer e ficar rico e ter muito dinheiro. Isso não atraiu Pedro. Pedro foi atraído por Cristo. Ele não foi atraído pelo milagre de Cristo, mas ele foi atraído pelo Cristo do milagre. Ele olhou para Jesus e falou: eu vou seguir você. Eu vou te seguir. Você quer evitar Sodoma? Sim? Tem meia dúzia de gente aqui que quer evitar Sodoma? Você precisa deixar bem definido o que te atrai. Eu estou usando essa palavra atrai como algo muito mais profundo. Porque veja bem, muitas coisas podem me atrair,
Mas o que realmente me atrai? O que realmente me fascina? O que realmente eu quero perseguir? O que realmente eu quero viver? Algumas pessoas iam abrir naquele lugar ali a igreja do milagre. Venha, esteja com Jesus e prospere. O que te atrai é algo muito definitivo na sua vida. Isso é muito poderoso para definir o seu futuro. Se você é uma pessoa que anda perto de Jesus, mas é atraído para os peixes, se é que você me entende, provavelmente você não é uma pessoa que vai muito longe com Jesus, porque Jesus não tem apego nenhum com os peixes. A Bíblia não fala se aqueles peixes apodreceram ali, a Bíblia não fala se os moradores daquela região pegaram aqueles peixes, a Bíblia não fala nada disso, sabe por quê? Porque o peixe não é o que importa. Mas aquilo não atraiu Pedro. Pedro foi atraído por Jesus. Se Pedro tivesse seguido aquele caminho, por mais que ele tivesse enricado por causa daquela grande pesca, ele nunca seria mais do que um pescador. Porque ele deixou os peixes para trás, seguiu Jesus 2000 anos depois, olha nós aqui falando dele. Um dos nomes mais falados no mundo, um dos nomes que os pais mais colocaram em seus filhos na história do mundo, Pedro, um dos nomes mais famosos do mundo. Por causa de um homem que inspirou o mundo quando deixou tudo para trás e seguiu a Jesus. Então, a primeira questão é essa: o que te fascina, o que te atrai? Você vai seguir a Jesus por quê? Por causa de quê? Por causa da bênção que ele... Qual é o motivo? O que te fascina, o que te atrai? A sua maior atração, desejo, amor, precisa ser Ele, o Senhor das nossas vidas. Segunda questão de hoje é o seguinte: o que você entende como sua responsabilidade? Isso aqui é uma outra questão que as pessoas às vezes não conseguem conectar. Isso aqui é uma coisa muito profunda. E eu já vi dezenas e dezenas de pessoas deixarem de viver a vontade de Deus por causa dessa questão aqui. Por exemplo, todo mundo conhece de cor o Salmo 23. O Senhor é meu pastor? O Senhor é meu pastor? O Senhor é o meu pastor? E por que você tem medo das coisas te faltarem? Hã? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas aí eu tenho medo que as coisas me faltem. Por quê? Porque o Senhor não trabalha direito? Acho que o Senhor está velho, cansado, né? Isso aqui é uma coisa impressionante. As pessoas têm esse medo de que falte provisão. Não foi diferente com os discípulos tiveram o mesmo medo. Os discípulos estavam com esse mesmo medo quando Jesus falou com eles em Mateus capítulo 6. Vocês estão com medo, rapaz? Não fique com medo não, versão atualizadíssima aqui do Gilson Nunes. Fique com medo não, rapaz, isso é a Bíblia que o cearense escreve. Tenha medo não, macho. Vocês não estão vendo aí os passarinhos? Eles não plantam, não colhem, não ajuntam em celeiro, todavia o Pai os sustenta. Vocês não valem muito mais do que o passarinho? Olha os lírios do campo aí, ó. Está vendo? Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Se Deus veste assim a erva que hoje nasce, amanhã seca e morre, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Jesus estava trazendo um ensino, por quê? Porque eles tinham medo. Medo de quê? Medo de não ter provisão. E esse medo de não ter provisão, olha, eu vou fazer um link aqui, que pouca gente faz, mas presta atenção nesse link aqui. A provisão é uma das coisas que mais tem afastado as pessoas do propósito do Senhor. A questão é que muitas pessoas justificam o afastamento da vontade de Deus
justificam o afastamento da vontade de Deus com o dever que elas têm de prover. Não, eu não vou fazer isso porque eu tenho que prover. Eu tenho que prover para minha casa, eu tenho que prover para mim mesmo, porque eu tenho que prover. Agora a pergunta, não é Deus o provedor? É ou não é? Acho que tem um conflito aqui. 30% acha que é, 20% acha que não, e 50% não sei. É Deus o provedor? Está aumentando agora, acho que 60% acha que Deus é o provedor. É Deus o provedor? Deus é o provedor. Isso é um fato. Agora, o fato é que aquele homem que eu te contei a história dele, tem uma historinha que eu não te contei. Vou te contar. Aquele homem arrumou uma mulher. E ele quis então se casar com essa mulher. Agora, por que ele ia se casar? Ele queria juntar mais dinheiro. E aí, para juntar mais dinheiro, o que ele fez? Ele arrumou um outro trabalho paralelo. Então, agora ele tinha 2 empregos. Mas por causa desse trabalho paralelo, ele teve que abrir mão de algumas coisas. Agora não são mais as coisas do Senhor. Agora sabe como é que elas chamam? As coisas da igreja. Porque quando você está falando do seu chamado, você fala as coisas que o Senhor me deu, as coisas que o Senhor confiou a mim, as coisas do Senhor. Mas quando você quer abrir mão, então são as coisas da igreja. E as pessoas ficam vivendo aquela mentira. Eu não abro mão do Senhor por nada. Já ouviu isso? Mas por que ele começou a trabalhar demais? Ele teve que começar a abrir mão das coisas de quem? Da igreja, da igreja. Não são do Senhor não, são da igreja. Não vou abrir mão das coisas da igreja. Do Senhor eu não abro mão, mas vou abrir mão das coisas da igreja. E aí ele deixou de ser o coordenador daquela escola. E aí ele foi trabalhar. Foi chegando mais perto desse casamento. Sabe o que aconteceu? Ele teve uma oportunidade de ser promovido no trabalho. Só que para ser promovido ele precisava fazer um curso lá em São Paulo. Esse curso ia durar 30 dias, depois ele voltava para Belo Horizonte, passava um tempo em Belo Horizonte, voltava para São Paulo de novo, mais 30 dias. Então, porque ele ia fazer esses 2 cursos de 30 dias, 60 dias, ele não podia mais ter responsabilidade com as coisas da igreja. Coisas da igreja. E aí o que ele fez? Abriu mão das coisas que não são do Senhor, são da igreja. Do Senhor eu não abro mão, meu Deus, não abro mão por nada do Senhor. O Senhor é tudo na minha vida. E aí ele abriu mão das coisas da igreja. E aí agora ele já não era mais coordenador da escola, agora ele já não era mais professor da escola, agora ele já não era nada mais. Porque ele tinha que prover. Ele tinha que prover. Isso se chama tomar o lugar de Deus. Agora você tem que prover. Veja bem, se você quiser prover, tudo bem. Trabalhe, lute, dê o seu melhor e seja o provedor. Eu posso te garantir que é melhor você ver Deus fazer o melhor dele e ser o seu provedor. É muito mais legal. É muito mais legal. Estou fazendo uma apologia a ninguém trabalhar e estudar? Estou não. Eu estou falando que quando existe uma disputa entre qualquer coisa e o seu Deus e o seu chamado, essa qualquer coisa tem que perder de longe. Quando você tiver uma escolha entre o barco de peixe e Cristo, o barco de peixe tem que perder de longe. De longe. Agora, preste atenção no que eu vou falar com você. Como que Ló foi parar em Sodoma? Sabe como foi? Ele subiu no alto de um monte assim, aí pulou de cabeça e caiu em Sodoma. Foi não. Como que Ló foi parar em Sodoma? Vamos ler comigo aí, Gênesis 13, 12. Vamos ler em voz alta? Está aí para você? Vamos lá?
habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Duas coisas eu quero te falar. Número 1, é muito fácil para nós hoje chamar Ló de bobo, de burro, de cabeçudo. Ló era um bobo. Como é que Ló foi para Sodoma? Ló era doido mesmo. O que Ló foi fazer em Sodoma? Sabe por que a gente pode falar isso hoje? Porque a gente já sabe o final da história. E a gente já sabe que Sodoma pegou fogo e foi destruída. Mas Ló não sabia. Ló não sabia, ele não tinha bola de cristal, ele não podia ver o futuro. O que atraiu Ló? As riquezas daquele lugar. A Bíblia diz que aquelas campinas eram regadas, cheias de água, verde. E Ló estava lá nas cidades da campina. Olha para mim aqui, ó, olha para mim. A Bíblia diz que Ló estava nas cidades das campinas, da campina. E o que ele fez? Ele ia armando as suas tendas. Fala comigo, é armando as suas tendas. Armando as suas tendas até chegar em Sodoma. Hoje a minha tenda vai mais para cá um pouquinho, a minha tenda vai mais para cá um pouquinho, a minha tenda vai mais para cá um pouquinho, a minha tenda vai mais para cá um pouquinho, a minha tenda vai mais para cá um pouquinho, devagarzinho, passo a passo, um dia depois do outro, mais longe da vontade de Deus e mais perto de Sodoma. Foi exatamente assim que esses homens, de algumas histórias que eu te contei e algumas outras que eu vou te contar nas próximas semanas, foi exatamente assim que eles me contaram que aconteceu. Pastor, eu abri mão disso aqui para ter um pouquinho mais daquilo ali. Eu abri mão disso aqui para ter um pouquinho mais daquilo ali. Eu abri mão disso aqui para me dedicar um pouquinho mais daquilo ali. Eu abri mão disso aqui para ter um pouquinho mais de controle nisso aqui, pastor. E quando eu vi, eu estava aqui. Os anos tinham passado. Eu estava tão longe de lá. E eu não tinha como voltar atrás. A minha vida passou, o meu tempo foi perdido. E agora eu tenho que lidar com Deus. Isso se tornou algo tão sério na minha vida. Porque sabe o que eu vejo muitas vezes? Eu estou te contando histórias de pessoas lá de Belo Horizonte. Mas aí eu começo a observar a igreja. E de repente, eu começo a observar dentro da igreja, gente que abriu mão de algo ali, para ter um pouquinho mais aqui. Não, só isso aqui. Só um passinho bem pequenininho, só isso. Para ter um pouquinho mais aqui. Para dar um pouquinho mais de atenção a essa área aqui. E a pessoa está se afastando dali e devagarzinho está indo para Sodoma. Eu quero te dizer, não são poucas pessoas que vão por esse caminho. Não são poucas pessoas que seguem essa trilha. Quero fazer uma pergunta para você aqui. Vou usar uma palavra bem cearense aqui, a palavra fuleiragem. Todo mundo conhece essa palavra, é ou não é verdade? Pensa num crente bem fuleiragem mesmo. Vamos falar bem sério, é um crente rei fuleiragem, mano. Vamos falar de 5 obrigações que um crente rei fuleiragem cumpre na vida dele? Nem sei se você podia chamar, bem fuleiragem mesmo assim, ó. Um crente rei fuleiragem. 5 obrigações que um crente rei fuleiragem cumpre. Esse cara é um crente aí da igreja, um crente rei fuleiragem. Então ele vai no culto, certo? O mínimo, né? Vai no culto. Aí, o que mais? Vamos comigo aí. Hã? Vai para a célula? Tá, então ele vai para uma célula. Aí, o que mais? Tem amizade com algumas pessoas da igreja, comunhão? É o mínimo, né? Tudo bem, o que mais? Ele, dizima e oferta. Pronto, alguém falou. Então tá aqui, ó. Mas pensa num crente rei fuleiragem. Ele só faz isso aqui, irmão, que é o nada do nada.
É o mínimo, o básico do mais básico. Ele vai para um culto, ele vai para um grupo pequeno para ter comunhão, ele dizima e oferta. Se um camarada fizer isso, ele não pode nem ser chamado de crente. Por isso que eu estou falando que ele é um crente ré e fuleiragem. Isso é o básico do básico. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Sim? Mas você acredita que ainda tem crente que falta o culto? Vamos conversar sério. Você acredita que tem crente que chega atrasado no culto? Que falta o culto. Você acredita que tem crente que fala assim, esse mês eu não vou dizimar não, porque eu estou apertado? Existe. Você acredita que tem crente que não tem comunhão com ninguém? É ele, Deus, Deus e ele. É nós, Senhor. Eu estou te dizendo, presta atenção, eu sei de muitas pessoas que já deram muitos pequenos passos para cá. Elas estão longe demais da perfeita vontade de Deus para ela. E eu vou te dizer, quem vai cobrar não vai ser eu. Sabe qual é a pior cobrança que um homem pode viver? É a que vem dele mesmo. Não adianta ninguém tentar te convencer, porque você sabe. Não adianta ninguém tentar te adular, porque você sabe. Não adianta ninguém arrumar justificativa, porque você sabe. Não adianta nem você querer dar justificativa, porque você sabe. O pior tipo de cobrança é aquela que vem de nós mesmos. Ninguém pode tampar, ninguém pode apagar. Nós estamos ficando velhos, todos nós aqui. Todos nós aqui estamos ficando velhos. E a nossa vida está passando. E um ano passa, meu amigo, parecendo assim, brincadeira. De repente você toma uma decisão, olha para trás, passou 2 anos. Você fala, meu Deus, o que eu fiz esses 2 anos? Eu quero te dizer, você deve entender bem quais são suas responsabilidades. Porque as suas responsabilidades te foram passadas pelo seu Criador, pelo seu Senhor, pelo seu dono. Eu quero dizer para você que querer assumir a responsabilidade dele ou a responsabilidade que qualquer pessoa te passa e abandonar as responsabilidades que ele te passou, isso vai te custar muito caro. E como seu pastor que te ama, eu não quero ver você vivendo isso não. Alguns cristãos estão sendo arrastados para Sodoma, em cima dessa esteira. Eu quero te dizer, se esse é você, reage. Dá um jeito de começar a correr. Lembra do que eu te falei, Sião está para cima. Se você quer viver uma vida cristã paradinho, pode ficar aí, Sodoma te espera. Não é assim que nós vivemos a vida cristã. Nós precisamos correr, subir a montanha, escalar o monte, ir para o alto do monte. Sacrifício é uma palavra bíblica para você, é isso aí. Hoje eu tenho um convite para você. Meu convite é bem simples, meu apelo é bem simples, preste atenção. Vire as costas para Sodoma. Olhe para o que Deus preparou para você. E comece a dar pequenos passos naquela direção. Naquela direção. Naquela direção. Naquela direção. As pessoas falam assim, pastor, como que você conquistou tantas coisas na sua vida ministerial? Na verdade, eu nem acho que eu conquistei tantas coisas, que eu poderia ter alcançado muito mais, mas nós vamos alcançar em nome de Jesus. Mas você quer saber como que você alcança? Presta atenção. Meu Deus do céu, isso aqui é um segredo tão grande, que eu fico quase engasgado, de vontade de chorar, de saber que isso aqui é uma das coisas mais importantes da minha vida, que eu vi tanta gente fracassar por causa disso. Pastor, como que você alcança essas coisas? Vou te explicar. Que todos os seus passos
grandes ou pequenos, sejam tomados em fé naquela direção. Naquela direção. Se você puder mover o seu pé só um pouquinho, mova para aquela direção. Nunca dê um passo para lá. Nunca dê um passo motivado por medo, nunca dê um passo motivado por desconfiança, nunca dê um passo naquela direção. Nunca deixe algo aqui para ter algo melhor ali. Mas pastor, e os peixes? Entrega 5 pães nas mãos de Jesus com 2 peixinhos e você vai ver o que ele faz. Mas o meu desejo é que quando você estiver naqueles dias, no fim da sua vida, provavelmente vai ser em cima de uma cama. 80% das pessoas passam anos, os últimos anos da sua vida, em cima de uma cama. Quando você estiver lá, eu desejo muito que você possa olhar para trás e dizer o que um colega nosso falou e escreveu. Eu combati o bom combate, eu completei a carreira e guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está preparada, e não somente para mim, mas para todos aqueles que amam a sua vinda. Meu apelo hoje é simples: fica de costa para Sodoma e começa a dar passos na direção da sua promessa. E daqui muitos anos nós não seremos um bando de religiosos frustrados, reunidos dentro desse lugar e vivendo de velhas histórias. Seremos um povo cheio do Espírito Santo, vivendo as promessas de Deus dia a dia para nós. Amém? Fica de pé no seu lugar, no nome de Jesus. Nós fazemos uma pausa aqui. Nós fazemos uma pausa aqui para continuar a semana que vem. Mas hoje responda isso aqui. O que te atrai? Também responda isso. O que você encara? O que você assume como sua responsabilidade? O que você entende como sua responsabilidade? Eu te garanto, faça a sua parte, Deus vai fazer a dele bem direitinho. Amém? Mas eu queria orar com você. E antes, eu queria convidar você a levantar a sua mão direita. Já viu aquele juramento que a gente faz diante do juiz? Eu queria convidar você a levantar a sua mão direita e fazer uma declaração de fé. No final dessa declaração de fé, se você concordar com o que você disse, você vai dizer amém. Amém? Então declara comigo assim: Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu tomo uma posição de fé diante da Tua palavra. E eu declaro agora, pela fé, eu estou me virando de costa para Sodoma, de costa para Sodoma, de costa para Sodoma, de costa para Sodoma, e eu não vou olhar para trás, eu não vou olhar para trás. Eu declaro pela fé, a partir dessa declaração, eu começo a dar passos na direção do Senhor, na direção do Teu propósito, na direção das Tuas promessas, na direção dos Teus sonhos. Oh, por causa do Senhor, tudo fica para trás, eu não vou olhar para trás. É a minha declaração de fé, no nome de Jesus. Eu quero orar por você, Pai. Eu quero orar pelos meus irmãos aqui. Eu não peço, Senhor, ao Senhor nada diferente nessa noite. Eu peço ao Senhor que o Senhor permita aos meus irmãos não viverem esse fracasso cristão que tantas pessoas estão vivendo nos nossos dias. Não deixe os meus irmãos aqui serem cristãos fracassados. Não deixe os meus irmãos aqui terminarem suas vidas como essas histórias tristes que eu contei, de pessoas que gostariam de ter vivido para o Senhor, mas não viveram. Eu quero pedir ao Senhor, para a glória do Teu nome, edifica esse povo, dá a esse povo coragem e ousadia para andar de costas para Sodoma. Ajuda esse povo a pular dessa esteira, a reagir, a sair disso. Planta desse povo o entendimento de que Sião é para cima, de que a vontade do Senhor exige o nosso esforço, exige a nossa dedicação, exige o nosso sacrifício.
Eu quero te pedir, para a glória do teu nome, a bênção para que esse povo viva a tua mais perfeita vontade. Para a glória do teu nome nós oramos. Ninguém seja seduzido, atraído pelas coisas desse mundo, mas sejam atraídos à tua presença. Para a glória do teu nome eu oro, no nome de Jesus.